Boa tarde, macarameiros, arteiros. Hoje nós vamos dar início a 3 nós, né? E hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz um kit básico, simplesinho, de portas suculentas que fica uma gracinha. É delicadinho, é pequenininho, é charmosinho. E hoje eu tô fazendo um mesclado preto com vermelho, porque a pessoa é flamenguista. Mas vocês podem estar usando outras cores e outros fios também. Eu vou estar usando o fio barbante 24 fios, né, vermelho e preto. Vocês podem estar fazendo também todos da mesma cor, ou seja, todos da cor cru, ou qualquer cor que vocês quiserem. Então, vamos dar início. Para a gente fazer esse kitzinho de portas suculentas, suspensa, não vai ser mini painel, não. Esses daqui é porta-planta, mas como é pequenininho, fica bonitinho portas suculentas. Nós vamos fazer 3, é um kitzinho com 3, mas são 3 do mesmo tamanho, da mesma cor, porém são 3 com nós diferentes. Então, nós vamos utilizar o nó quadrado que eu ensinei nas aulas passadas, o nó, é, o nó espiral, mais conhecido como DNA, e o nó quadrado invertido. Que aí nós vamos fazer o nó espiral vermelho, nós vamos fazer o nó quadrado todo preto e o nó quadrado invertido, nós vamos mesclar o vermelho com o preto, vai ficar legal. Para isso, nós vamos usar 6, vamos começar primeiro com o nó espiral, com 6 fios, 6 fios vermelho, 3 metros cada fio, tá? A gente vai fazer o nó espiral com 3 metros. 6 fios, 3 metros cada um. E para fazer o kit, nós vamos usar 3 argolas. Gente, pode ser argola de qualquer tamanho, de qualquer textura, de qualquer cor que você tenha aí. Eu gosto muito de fazer com aqueles os pequenos, né? Mas eu acho muito charmoso fazer esses porta-planta pequenos nessas argolas maiores. Então, para dar um charme melhor, eu vou usar os maiores. Então, nós vamos usar cada painelzinho, cada suporte, nós vamos usar uma argola. E com 6 fios cada, tá? Porque a gente vai trabalhar com 3 alças. Então, vamos lá. Eu tenho 6 fios, como eu falei, 6 fios de 3 metros. Mas, na aula passada, eu expliquei para vocês que para fazer tanto o nó quadrado quanto o nó DNA, a gente tem que usar menos as linhas que ficam por dentro, que se são chamados guias. Esses guias, eles não mexido, não é trabalhado. Então, eles ficam inteiros, então não tem necessidade de a gente dobrar o barbante no meio, porque senão vai sobrar muito material lá no final. E dessa forma aqui, vai dar certinho. Então, eu medi mais ou menos uns 50 centímetros. Você lembra também que eu falei que para a gente ter uma noção mais ou menos básica, para a gente não perder muito material, é a gente usar a medida do barbante 3 vezes da medida do fio guia, porque aí não sobra nem de um lado nem do outro. Então, vamos lá. Nós vamos pegar os 6 fios, medir mais ou menos 50 centímetros, que eu já medi aqui, 50 centímetros. Eu vou colocar dentro da argola 50 centímetros, para todos eles ficarem iguais. Então, vamos medir aqui, ver se tá dando 50 centímetros. Para na hora que eu for fazer os outros, não ficar diferente. Vamos pegar uma fita métrica.
E vamos medir. Aqui, aqui. Aí tá faltando aqui. Vamos puxar mais um pouquinho. 50 metros. 50 centímetros. Andei sumida, né, gente? Devido a esse monte de carnaval. E eu também muito ocupada. 50 centímetros, mais ou menos isso. Então, o que a gente vai fazer? Além desses 6 fios que a gente vai usar da mesma cor 2 fios para a gente dar o acabamento com nó escondido também de 50, mais ou menos de 70, 80 centímetros. Eu gosto de cortar maior um pouquinho para não ficar aquela sensação de ficou faltando, entendeu? E depois a gente sempre aproveita essas pontinhas que vai sobrando. Assim, um dos próximos trabalho, eu vou ensinar vocês como é que faz para aproveitar essas pontas de barbante, como é que faz para emenda, para a gente não ter prejuízo, porque é tão caro, né, gente? Ó, então a gente vai começar com nó escondido para dar um acabamento. Como que é o nó escondido? Uma ponta para cima, a gente vai envolver isso daqui. Aí, gente, olha, acerta direitinho para não ficar um em cima do outro não, tá? E segura aqui, ó. E aí a gente vem aqui com o barbante, aperta aqui. A medida é da mãozinha, aqui, ó, de baixo. E vamos prender aqui com os 2 dedos, ó. Tá vendo? Ficou uma barriguinha aqui. E aqui, esse aqui, a gente vai, tá preso aqui. E a gente vai fazer agora as voltas. Então, deixa esse pra cima. Eu quero bem grandinho aqui para ficar bem bonito, ó. 1, 2, tem que contar, porque nos outros a gente vai fazer do mesmo tamanho. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 acho que já tá legal. Então, marca aí, são 8 voltas. Aí, a gente vai pegar a ponta, entrar dentro da barriguinha, ó. Entra aqui e segura ele aqui, pra ficar bem firme, não ficar frouxo. Aí, aqui, essa ponta de cima que sobrou, esse é o nó escondido, tá, gente? Eu ensinei nas aulas passadas. Nas aulas não, nos vídeos passados. Aí é só puxar, ó. Aí ele vai puxando e ele vai embutindo aqui dentro. E aí, para ele ficar firme aqui dentro e não se soltar, a gente puxa dos 2 lados. Ó. Aperta bem. E aí, é só ajeitar. Tá vendo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar essas 2 pontas e embutir eles para ficar bem escondidinho pro bem nó do trabalho. Ó, aí, essas pontinhas que ficou aqui são os fios guias. Então, para apertar aqui, para não ficar um maior do que o outro, tá vendo? Ó, que esse aqui ficou maior, ficou bem frouxinho. A gente vai puxar um por um para ficar bem apertadinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí puxei, ó, ficou apertadinho aqui, apertadinho, ó, quase não mexe. Então, agora a gente vai separar as perninhas. Então, para fazer o nó DNA, são 4 fios, nós vamos fazer 3 pernas, então a gente vai separar 2 fios grandes com 2 fios pequenos. Separa. Mais 2 fios grandes. Cadê? Aqui, ó. 2 fios grandes. Aí a gente já joga ele pra cá, pra ficar separado, com 2 fios pequenos. E vai ficar a mesma coisa aqui no meio. Então, aí a gente vai trabalhar primeiro do meio pra gente ir acertando.
Aí, como eu sempre falo com vocês que eu gosto de trabalhar com a minha prancheta, porque ele segura bem. Só que nesse caso aqui, tá vendo? Por causa da argola, não dá pra colocar aqui, que ela fica soltando e tal. Aí, o que que eu faço? Eu coloco ela na mesma direção e vou trabalhar com o meu pregador. Ó, esse pregador, ele é legal, que ele tem uma pressão legal e não deixa o trabalho ficar mexendo. Eu posso encaixar ele aqui dentro, ó, ficou bem preso, ó, não mexe. Então, aí agora é só travar a planilha pra ficar legal. Vamos ver aqui. Vai ficar legal pra vocês verem, ó. Aqui. Então, nós separamos aqui, ó. 4 fios para uma perna, 4 fios para outra perna e 4 fios para cá. Então, a gente vai pegar os menorzinhos, vai encaixar eles no meio e abrir aqui e vamos começar. O DNA é um nó quadrado, só que só de um lado. É meio nó quadrado que a gente fala. A gente só vai trabalhar de um lado. Gente, até parece o fio parece que tá bem grande, mas ele não é grande não, porque isso aqui gasta bastante fio nas laterais. Só os fios do meio é que ele não se mexe. Então, por isso que a gente já coloca ele no tamanho que a gente quer. Ó, a medida, ó. Então, peraí que agora eu vou explicar para relembrar. Eu só quis dar uma acelerada aqui para poder fixar. Ó. A gente vai pegar do lado de cá o fio, passar por cima dos dois do meio, tá vendo? O fio da lateral, ao contrário, nós vamos passar por cima desse, por baixo dos meio, ó, por baixo, e vamos entrar nessa barriguinha aqui, e vamos puxar. Aí, segura os do meio, para não embolar, e vamos puxar aqui, apertando. E isso a gente vai fazer até chegar ao tamanho que eu quero os portos, ó. Então, a gente vem aqui e vai sempre do mesmo lado. Até troca, na hora que vira ali, a gente troca do lado, mas sempre do mesmo lado, tá vendo, ó? Ele vai fazendo a voltinha sozinho, ó. Então, aqui, a gente vem por cima, por baixo e por dentro. E puxa. Quando o fio é grande, dá um pouquinho de trabalho, mas depois fica tudo legal. Então, agora aqui, eu vou ficar quietinha, botar uma musiquinha para vocês ouvir e vou continuar, ó.
aqui no final, gente, pra gente rematar, não ficar feio assim, aí a gente vem com um nó ao contrário e puxa pra finalizar com o nó quadrado, que aí ele fica bonitinho, tá vendo? E agora a gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá e do lado de cá. Então, aqui eu já separei os fios. 4 no meio e 4 na lateral. Nessa lateral e 4 nessa lateral. E aqui a gente vai fazer o nó quadrado. Então, vamos recapitular para quem não assistiu os vídeos anteriores. Mas vai lá, que vocês vão gostar dos vídeos, porque isso aqui é mais para iniciante, gente. Ó, a gente vai pegar da esquerda para direita, por cima dos dois no meio, a pegar o fio na lateral, vai passar por cima dele, vai levantar, vai passar entre os três aqui e vai puxar dentro da barriguinha do lado de cá. E aí segura os dois do meio e puxa. Puxou, aperta bem. Gente, porque aqui, ó, fiz igual o outro, tá? Botei aqui na argola, fiz um nó escondido com 6 fios para ficar bem longuinho. E agora, como é nó quadrado, não é só de um lado, é de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, se eu comecei desse lado para cá, agora eu vou fazer daqui para cá. A mesma coisa, vou pegar o fio, vou passar sempre por cima. Tem gente que faz por baixo, dá certo também, mas depois que você acostuma numa posição, você vai longe. Aí, ó, formou uma barriguinha do lado de cá. Eu pego o fio do lado de cá, por cima, entre os 3 fios aqui, passo por baixo, entro na barriguinha e puxo o fio. Ó, puxo todo o fio, seguro sempre o do meio para não me embolar. E aí, eu venho, aperto aqui. Eu gosto de segurar assim, ó. Tá vendo como que o barbante escuro quase que não aparece o nozinho? Mas tem um nozinho aqui. Então, se esse nozinho aparecer, eu já sei que o próximo lado que eu vou fazer é desse aqui. Ó, de novo. Eu, por cima. O outro também por cima. Entre os dois aqui, os 3 fios aqui. Entrei na barriguinha, puxei. Ó, você vê que tem que segurar todos os fios, senão dá um bololô que se você não segurar vai dar errado. Ó. Aí formou a barriguinha do lado de cá. Então, este é o nó quadrado dos dois lados. Então, se a barriguinha tá desse lado, eu vou repetir desse lado. Ó, venho aqui por cima, ó, faço a barriguinha, passo por cima, pego o outro fio. Aí, eu venho por cima também, depois por baixo, entre os 3, ó, entre os 3 fios, ó, 1, 2, 3. Entre os 3 fios e vou jogar dentro da barriguinha do lado de cá. E aí, eu puxo, ó, o dedo sempre segurando todos os fios para não embolar. Fiz isso, seguro aqui do meio e vou puxando, para ele não ficar torto e não ficar feio. Ó, formou a barriguinha do lado de cá. Então, já sei que do lado de cá que eu vou começar agora de novo. A mesma coisa, ó. Barriguinha por cima. Venho com fio por cima. Entre os 3, né? Ó, venho aqui e jogo ele pra dentro da barriguinha e puxo. E vou puxando e vou segurando do meio para ele formar
um nó quadrado. E assim eu vou fazendo, vou soltar uma musiquinha, porque aqui agora é a mesma coisa, de um lado pro outro, até eu ver o tamanho, se vai ficar legal. Gente, quem assistir esse vídeo, comenta aí se tá gostando, se tá aprendendo, se tá treinando, porque eu tô ensinando passo a passo do começo. Para você conseguir fazer qualquer outro trabalho, esses aqui são os pontos principais. Vocês aprendendo isso daqui, vocês fazem qualquer trabalho. Vamos medir para ver se tá ficando meio que do mesmo tamanho. Ainda falta, tá vendo? Ó.
mais 2 dedos. Então, gente, eu voltei, ó. Aí eu já fiz as 3 perninhas do todo preto, de barbante todo preto, com um nó quadrado. Tá vendo como que o barbante preto, ele quase que não aparece aí no vídeo? Mas ele é lindo, tá? Ainda mais com vermelho. Pra quem é flamenguista, vai amar. E aí temos 2 nós, né? Que eu já ensinei. Nesse trabalho aqui, a gente já usou até 3, né? O escondido, o DNA e o quadrado. Então, agora, nós vamos fazer o terceiro do kit. Ao contrário daqueles 2 ali, que a gente usou só um pedaço duas cordinhas iguais aqui, como vai ser matizado, eu vou usar 2 do mesmo tamanho para arrematar no nó escondido. E ao contrário do outro, a gente usou só um pedaço de 80, 60 centímetros para ficar como fio guia. Nesse trabalho, nós não vamos ter fio guia, não. Nós vamos usar os 4 fios. Então, a gente vai pegar 3 pretos e 3 vermelhos e vamos dividir no meio certinho, ponta com ponta, ó, ponta com ponta, e vamos colocar na argola, assim, metade, metade. Ó, eu poderia colocar 3 assim, 3 assim. Ficaria bonito. Só que como eu vou matizar, eu prefiro ficar... Já que é para matizar, não. Vamos ver se ficar... Mesclar, né? Que é melhor. Um preto e um vermelho. Ó, ficou lindo, ó. Tá vendo? Que aí na hora que a gente for separar os fios, dá certinho. 3 pretos, 2 pretos e 2 vermelhos. Então, vamos segurar... De novo, vou passar. Eu vou começar com fio vermelho aqui, para dar um destaque. E embaixo eu remato com preto, tá? Então, vamos lá. De novo, ó. Nó escondido. Nós vamos deixar uma ponta aqui em cima, segurando no dedão. Aqui eu seguro todos os fios com a mão, pego ele aqui, venho por baixo, dou a volta e prendo ele aqui no dedão, de novo. E aí, eu vou dar a volta aqui. Nos outros 2, eu dei 8 voltas. Nesse aqui também, eu vou dar 8 voltas. Ó, 2, 3. Aí, eu já posso soltar aqui, já tá seguro. 4, 5, 6, 7, 8. Aí, a gente pega a ponta, segurando bem firme. Pega a ponta, entra com ele aqui dentro do buraquinho, que eu já ensinei, dentro dessa barriguinha. E segura com o dedo aqui, pra não ficar frouxo. Ó, aqui atrás como é que fica, tá vendo? Aí, eu pego essa ponta aqui em cima e vou puxar, ó. Aí, ela vai esconder o nó lá dentro pra arrematar. Aí, pra ficar seguro, a gente puxa as 2 pontas até ficar firme. Eu vou cortar antes de eu puxar. Fica mais fácil. Vou cortar aqui. Vamos lá, segura aqui. Pontinho. Segura esse daqui. E aí, como é um nó escondido, nada mais justo que esconder as pontinhas. O vermelho é mais fácil para mostrar, já o preto não. Ó, ficou escondidinho aqui. Para abrir isso aqui, meu filho, só cortando. Aí, com os outros, eu vou fazer a mesma coisa aqui, de puxar todos os fios para ficar bem seguro, ó. Porque tá vendo, ó, tá bem frouxinho. Então, aqui a gente vai puxando um a um, para ter certeza que vai estar seguro.
Aí. Feito isso, agora nós vamos dividir em 3 perninhas. 2 pretos por um lado, com 2 vermelhos, 2 no meio, 4 fios no meio e os outros 4 na beirada, ó. 2 pretos, 2 vermelhos, lateral. Aí aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar 2 pretos e 2 vermelhos e vamos pegar daqui de trás. Ó, 2 pretos, 2 vermelhos, lateral. Aqui, ó. Acontece, gente. Às vezes a gente não corta, embola, que os fios são grandes. E aí, dá esse bololô. E como a gente está gravando passo a passo, as coisas acontecem. Ali eu tinha esquecido de cortar. Então, vamos começar tudo de novo aqui. Separar 2 pretos, 2 vermelhos. É porque embola, né? Os fios estão grandes. Conforme eu falei com vocês, o macramê é gostoso porque dá para você fazer em qualquer lugar da sua casa. Eu, no meu caso aqui, gente, eu tô fazendo em cima da cama. Por quê? Em cima da cama. Porque eu tô tendo que ter repouso, meu joelho está doendo. Ele já passei por 3 cirurgias e no caso, este mês de março, eu vou estar viajando para fazer a 4ª cirurgia. Então, não dá para eu ficar muito tempo sentada com ele para baixo e nem muito em pé. Então, na cama eu tenho repouso e já vou fazendo as coisas aqui. Então, vamos lá. Ó, como aqui eu fiz o acabamento de vermelho, eu vou começar nas laterais com o vermelho. Aí eu vou ajustar aqui, vou deixar os pretos para cá. O que eu falei? Qual é o ponto que nós vamos usar aqui? O nó quadrado invertido. O que é isso? Nós, geralmente no nó quadrado, a gente não usa os fios guia do meio. Já que, como é 2 cores, eu vou usar de um lado e do outro. Então, vamos lá. Primeiro, a gente faz um nó de uma cor e depois o outro. Ó, do jeito que eu ensinei. De um lado pra cá. Desse lado por cima. E aí, a gente passa por meio, barriguinha e puxa. Puxa. Até esconder esse pretinho aqui para ficar o arremate legal aqui em cima, ó. Ó. A gente aperta aqui. Então, o lacinho ficou do lado de cá. A gente vai fazer para fechar o nó quadrado. Deste lado aqui, passamos por cima. O do lado de cá por cima. No meio, por baixo, entra na barriguinha do outro lado, segura aqui e puxa. Ó. Aí eu fiz o nó quadrado, certo? Na maioria das vezes, eu viria desse lado aqui, porque o nozinho tá aqui, eu viria desse lado e faria aqui. Só que eu vou usar as 2 cores. Então, as 2 que estavam na beirada, eu vou fazer para baixo. Vou botar no meio. As 2 do meio, eu vou trazer para as laterais por baixo. Então, por cima e por baixo. Então, as de baixo, vou trazer para cá, a outra para cá. E as vermelhas que eu estava trabalhando, vai ficar como um fio guia.
Então, a mesma coisa. Ó, então aqui embaixo. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou trazer por cima. Essa aqui fica aqui. Essa aqui por cima. Entre as duas. Barriguinha, puxou. Eu seguro aqui para não embolar. E vou trazer pra cá. A mesma coisa do outro lado, porque eu vou fechar o nó quadrado. Ó, desse lado aqui, por cima, por meio, por baixo e por meio. E vou puxar. Ó, aqui eu vou acertar aqui e vou puxar. Ó, a mesma coisa eu vou fazer de novo. Como dói o joelhinho. Deixa eu ajeitar a câmera para vocês verem direitinho. Isso aqui não mistura. Ó. Aí, a gente vai pegar a mesma coisa. Vamos deixar por cima. O que tá no meio vai por baixo. Ou por cima também. Eu não tô achando que tá ficando legal, não. Eu vou desmanchar e vou tentar fazer do outro lado. Eu vou fazer ao contrário. Em vez de eu vir por cima, eu vou vir por baixo. E o do meio eu vou vir por cima. Acho que vai ficar melhor. Isso aí depende de vocês. Ó. Aí aqui eu seguro. Aqui é a mesma coisa. Vou segurar. Tá vendo como fica mais bonito? Ó. Então, as laterais sempre por baixo e a do meio sempre por cima. Eu fiz meio quadrado, do outro lado agora, por cima, barriguinha, puxou, finalizou. Aí segura e aperta. Ó. Entendeu? Então, agora eu pego as que estão no meio, jogo pra cima, e as que estão na lateral, vem por baixo e fica no meio. Ó, eu fiz um vermelho e um preto. Agora a mesma coisa. Eu venho aqui, ó, por cima, pego esse daqui por cima, entre os três, barriguinha, puxou, e eu venho aqui e aperto aqui. Ó. Vem desse lado, a mesma coisa. Puxou, fez um nó quadrado. Então, esse é um nó quadrado invertido, com duas cores, tá vendo? Ó, nó quadrado, nó quadrado, nó quadrado. E assim a gente vai até o final. Mas vamos continuar aqui, que esse eu vou fazer questão de fazer inteiro, para vocês verem até onde que dá pra gente fazer. Então, vamos lá. As laterais sempre por baixo e as do meio sempre por cima. Ó. Então, aqui a gente vai pegar desse lado, botar por cima, esta por cima, embaixo, barriguinha. Puxou. Segura aqui, ó, e puxa aqui. E a mesma coisa do outro lado. Ó. Isso aqui é um tipo de trabalho que você tem que fazer com calma. Aí você faz de um jeito,
faz do outro, se não der certo, desmancha. Porque isso aqui é uma terapia, não é para você ficar estressado. Então, a mesma coisa, ó, vou vir por baixo, a do meio por cima. Quando é uma cor só, eu costumo fazer também por baixo. Mas aqui fica mais bonito assim, ó. Vou repetir, ó. Tá vendo? Aqui. Voltando para finalizar. Aí, gente, olha aqui. Eu fiz um com nó quadrado, outro com nó DNA e o outro nó quadrado invertido. Aí ficou tipo um kitzinho. Dá para colocar na varanda, fica lindo. Aí agora é só finalizar. É só ajeitar os 3 fios certinho aqui. Dar um espaço de uns 2 dedinhos daqui. 3 dedos. E segurar firme aqui
bem organizado, segurar firme e fazer o nó escondido, igual eu já ensinei. Ó, ponta para cima, ponta aqui embaixo, segura aqui. E aí a gente vai dar o mesmo tanto de volta que a gente deu lá em cima. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí é só entrar com a ponta aqui, afirmar com o dedo e puxar. Puxa bem. E aqui é só cortar essa ponta e embutir a pontinha para dentro. É assim. Na hora de colocar o vasinho aqui, já vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, vamos fazer com os 3 a mesma coisa. Aí aqui, eu já tenho que usar esse aqui como modelo para não ficar torto. Eu venho aqui, arrumo os 3 fios, para não ficar torto na hora de colocar o vasinho. Ó. E aí a gente aperta, marca 3 dedos abaixo. Ó. Ponta com ponta aqui. E aqui. Ó. Então tem que ser aqui, tá vendo? Aqui começa. Vamos pegar fio preto. A mesma coisa. Oito voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí vamos entrar aqui no buraquinho, afirmar com o dedo e puxar. Entrou aqui, ó. É só puxar os 2 fios. A mesma coisa. Corta e embute. Esconde ele aqui. Feito com os 2. Vamos cortar o que sobrou aqui. A mesma coisa aqui. Ajeita os 3 fios. Mede o tamanho.